nossa aula de hoje, nós vamos tratar de um conceito que é central no estudo do financiamento da educação básica pública, que é a vinculação constitucional de recursos oriundos da receita de impostos e transferências constitucionais para a educação. A vinculação é o cerne, ou seja, é a base do financiamento da educação básica pública no nosso país. Mas o que é, de fato, a vinculação constitucional de recursos? Quando nós falamos em vinculação constitucional de recursos, significa dizer que no orçamento público, os entes da federação, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem reservar dotações ou parcelas fixas da receita de impostos e transferências para serem utilizadas especificamente, ou seja, de forma específica e unicamente em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, que é um conceito mais específico do que educação, que é um conceito conhecido pela sigla de MDE, que nós vamos tratar em outras aulas. Então, vincular recursos significa isso, definir em lei, em uma norma, no nosso caso, numa norma constitucional, no artigo 212 da Constituição da República de 1988, está definido que a União deve investir anualmente nunca menos de 18% da receita dos seus impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino, e os estados, o Distrito Federal e os municípios nunca menos de 25% da receita de impostos e transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino. Aqui na minha tela, vocês estão vendo um círculo vermelho. Esse círculo ele apresenta os impostos que são instituídos, cobrados e arrecadados pela União e os estados. Dentro desse ciclo, vocês estão vendo duas siglas que se referem a transferências constitucionais. O que significa isso? As transferências constitucionais significam o seguinte: de dois impostos principais que a União arrecada, que são o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e o Imposto de Renda, ela reparte, ou seja, ela divide um percentual com os estados e um outro percentual ela divide com os municípios. O percentual que é dividido com os estados constitui o Fundo de Participação dos Estados, mais conhecido pela sigla de FPE. E o que ela divide com os municípios forma ou constitui o Fundo de Participação dos Municípios, também conhecido pela sigla de FPM. Esses recursos, eles caem automaticamente nos cofres dos estados e municípios a cada 10 dias, ou seja, o repasse ele é decenal. E aí no último círculo, vocês estão vendo a sopinha de letras com os 3 impostos que são instituídos, cobrados e arrecadados pelos municípios, que são o IPTU, o ISS e o ITBI. Além desses, os municípios recebem uma quarta fonte de recursos, que são os recursos do imposto de renda retido na fonte, IRRF. Mas o imposto de renda é um imposto instituído e cobrado pela União, ou seja, pelo governo federal. Por que os municípios recebem? Eles recebem o imposto de renda referente aos seus servidores públicos municipais. Então, o que é cobrado, que a União cobra de imposto de renda dos servidores públicos municipais, ele volta integralmente para cada um dos municípios brasileiros. Então, do montante total desses impostos e transferências, de acordo com a Constituição da República, no mínimo 25% para estados e municípios devem ser investidos em MDE.
Mas, como a própria Constituição destaca, a Constituição Federal, esse percentual é o mínimo. Ou seja, se é o mínimo, os entes da federação podem investir mais recursos. E é positivo que haja um investimento maior acima dos percentuais definidos na Constituição Federal. Como fizeram os estados do Piauí, os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, que estabeleceram nas suas constituições estaduais, só lembrando que as constituições estaduais são o principal instrumento jurídico que organiza e disciplina o funcionamento dos estados. Então, esses 3 estados, eles estabeleceram 30% da receita de impostos e transferências, 5% a mais do que está na Constituição da República de 1988. E outros estados estabeleceram percentuais ainda maior, como é o caso de Mato Grosso, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, que estabeleceram percentuais de 35%. Vocês podem estar se perguntando, foi sempre assim? Nós sempre tivemos recursos constitucionalmente vinculados em percentuais fixos para manter e desenvolver o ensino? Não. Eu vou fazer aqui brevemente um resgate dessa história da vinculação constitucional de recursos, que vale a pena todos nós conhecermos, principalmente você profissional da educação, você estudante. E essa história, ela, assim como a história da educação brasileira, ela é uma história de avanços e de tropeços. Ou seja, em determinados momentos históricos nós conseguimos avanços, sempre contando, isso sempre como resultado da luta, da organização e da mobilização dos profissionais da educação, e em determinados momentos nós tivemos perdas, nós tivemos recuos. A vinculação constitucional de recursos, ela tem início com, aí eu vou pedir licença para mostrar aqui para vocês, a nossa Constituição de 1934, que foi a primeira a vincular, a determinar que a União deveria investir anualmente 10% e os municípios também 10%, e os estados deveriam aplicar anualmente 20% das suas rendas de impostos em educação. Então essa foi a primeira Constituição a estabelecer o mecanismo da vinculação constitucional de recursos. Essa Constituição, é importante destacar, que ela, na sua feitura, na sua elaboração, houve uma grande participação da sociedade civil, sobretudo do Movimento Nacional dos Educadores, que naquele momento da década de 30, que foi um momento de grande efervescência intelectual e cultural, eles publicaram um importante documento da nossa educação, que é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Então isso foi, sem dúvida nenhuma, um grande reflexo desse movimento de educadores em prol de mais recursos para a educação. Essa Constituição, lamentavelmente, ela teve uma vida curta. Ou seja, em 1937, o então presidente Getúlio Vargas, ele deu um golpe de Estado, ele prorrogou o próprio mandato e outorgou uma outra Constituição, que foi a Constituição de 1937, só destacando que as Constituições elas podem ser promulgadas quando a sua elaboração se dá por uma Assembleia Nacional Constituinte, com deputados e senadores eleitos com a finalidade única e exclusiva de elaborar uma nova Constituição, ou ela pode ser outorgada quando um ditador, uma única pessoa, impõe uma nova Constituição, como aconteceu em 37. Então aqui, em 37, houve a supressão de recursos para a educação, 0 de recursos. Foi um golpe na educação brasileira, e isso perdura até 1946, quando aí um movimento de abertura democrática, nós tivemos uma nova Constituição, que foi a de 1946, que essa restabeleceu aqueles percentuais que tinham sido fixados na Constituição de 34. 10% para a União e para os municípios e 20% para os estados. A partir desse momento,
os poucos estudos que nós temos sobre financiamento da educação mostram que houve um crescimento significativo dos recursos vinculados, dos recursos investidos em educação durante 2 décadas, até meados da década de 1960. Em 64, nós tivemos mais um golpe, mais um período autoritário, que foi o golpe civil-militar, que depois o então presidente inaugurou uma ditadura militar, e essa ditadura impôs uma nova Constituição, que foi promulgada, mas promulgada por um Congresso dócil, um Congresso controlado pelos militares, pelas forças de poder naquele momento, e essa Constituição mais uma vez suprimiu os recursos da educação, 0 para a educação nesse período. Só lembrando que alguns anos antes, em 64, foi criado uma contribuição social destinada especificamente, naquela época, a financiar o ensino primário, que foi o salário-educação. Então, como se vivia um período de crescimento dos recursos, os militares suprimiram a vinculação constitucional de recursos e deixaram como única vinculação a vinculação de recursos de uma contribuição social, que é o salário-educação, mas que não era, naquele momento, suficiente para garantir um padrão de qualidade, para garantir a todos o direito à educação. Então, mais uma vez, nós temos um momento de grande movimento dos educadores brasileiros. Essa luta, já no período da redemocratização, da abertura, ela culmina com a conquista de uma emenda constitucional, que foi a chamada Emenda Calmon, em referência ao senador que protocolou essa emenda, que ela restitui a vinculação constitucional de recursos nos percentuais de 13% para a União e 25% para estados e municípios. A nossa Constituição de 1988, ela aumenta o percentual da União de 13% para 18% e mantém o percentual da vinculação de estados e municípios para 25%. Alguns anos depois, lamentavelmente, nós tivemos mais um golpe que se deu por conta da promulgação de uma emenda na Constituição de 88, que foi a desvinculação de receitas da União, conhecida pela sigla DRU ou simplesmente DRU. O que significa a DRU? A DRU foi um mecanismo criado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso para sanear as finanças públicas, para organizar as finanças públicas. Esse era o argumento colocado naquela época. Mas o que ela fazia na prática? Em que consiste essa desvinculação? E esse é um conceito importante, pessoal. Desvinculação. A desvinculação de receitas da União, a DRU, ela permitia ao governo federal usar livremente 20% dos recursos constitucionalmente vinculados, seja de impostos ou vinculados ou recursos de fundos públicos. Então, a partir desse momento, o que deveria ser o patamar de investimento de 18%, na prática passou a ser pouco mais de 14%. Essa emenda constitucional ela tem vigência até 2008, a DRU. Ela mudou de nome ao longo dos anos, foi criada como Fundo Social de Emergência, virou Desvinculação de Recursos da União. E aí, em 2009, a emenda constitucional número 59 retira a educação da área de incidência da DRU, mas de forma progressiva, em 2009, 2010, sendo que a partir do exercício financeiro de 2011, zerou a incidência da DRU na educação. Então não tivemos a DRU entre 2011 e 2016, mas em 2016 tivemos mais um retrocesso na educação, no financiamento da educação básica pública, que foi a emenda constitucional número 59, que, como eu já coloquei, ela estabeleceu um teto de gastos para os recursos a serem investidos na educação, no caso da União. Muito obrigado.